Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Hoje é dia de festa, amém? Olha, a primeira vez que nós estamos aqui batizando uma pessoa. Mas por que nós tomamos essa decisão? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, não é assim? Marcos 16, versículo 15, que o evangelho será pregado a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, quem crer, ele se batiza. Então, o batismo ele é uma confissão pública perante a igreja, perante os céus, perante o inferno, que serve ao Senhor, que é de Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. Então é muito poderoso este momento, e nós teremos cada vez mais batismos. Posso ouvir um amém? Já tivemos muitos aqui, mas teremos cada vez mais, porque batismo fala de igreja, uma igreja que está crescendo, uma igreja que está avançando, e o reino está sendo povoado. Existem duas coisas: existe movimentar o reino, e existe crescer o reino. Então, quando vem gente de outros ministérios para cá, glória a Deus, vai vir muitos, amém? Nós não chamamos ninguém, não pescamos em aquário de ninguém, mas o Senhor vai mandar. Mas está movimentando o reino, não tem crescimento do reino. Mas quando tem gente nascendo de novo, batizando, nós estamos saqueando o inferno e enchendo os céus, aleluia. Por isso que em Marcos 8,36 fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, nós enchemos a piscina, e sempre que tiver alguém desejoso a batizar, nós vamos batizar. Não vamos esperar 6 meses, 1 ano para juntar 10 pessoas para fazer o batismo, não. Meu alvo, a minha oração é que a conta de água aumente mesmo, que todo mês terá gente nascendo de novo. Ore junto comigo por isso, amém? Imagina que glorioso, todo mês, batismo, poderoso, né? Aleluia! O Senhor é bom em todo o tempo. A palavra está sendo gravada, os irmãos que estão no YouTube também, sejam bem-vindos. Uma palavra ao seu coração. Primeira vez que eu vou estar pregando essa palavra. Eu creio que vou ter que pregar ela em 2 dias, né? Em 2 domingos, igual foi semana passada. Hoje quero falar sobre a lista dos vencedores. Aleluia. O seu nome está nessa lista? Amém. Fala amém. Não é dos heróis da fé em Hebreus 11, é outra lista. Glória a Deus. E olha, por que eu quero compartilhar? Deus queimou no meu coração isso enquanto eu lia. Como diz o salmista Davi: ateou-se fogo no meu peito enquanto eu meditava. Amém? Deus quer encorajar você hoje, confortar e consolar o seu coração. Abre comigo Romanos capítulo 16. Vamos ler versículo 1 ao 15, porque a lista é grande. Diga aleluia. Abre a sua Bíblia, está sendo projetado também. Diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhe agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias,
meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Ápiles, aprovado em Cristo. Saudai as casas de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai a Filógo, a Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Olha, ler isso é igual ler genealogia, né? Quantos estão lendo genealogia, pula essas partes, que vai citando os nomes, não é assim? Ou então no livro de Números, geralmente as pessoas estão no ano bíblico, quando chega em Números ele desiste. Não desiste, você é vencedor, você vai passar por Números, amém? E vai continuar lendo a Bíblia toda. Mas toda a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, exortação, para o consolo, aleluia. Quantos aqui gostam de ir no cinema? Tem um tempo que eu não vou. Vamos marcar uma comunhão de juntos, todos nós, amém? Glória a Deus. E aí, olha que interessante, quando nós vamos ao cinema, geralmente, quando começa ali aquela subir, né? Essa lista de nomes, muitos vão embora e não fica ali para ver os bastidores, não é assim? A gente gosta do filme, mas ninguém quer saber quem trilhou, quem fez a trilha sonora, o nome da pessoa que foi responsável pelos efeitos, que foi responsável pela iluminação, né? Os créditos do filme. Para o filme ficar pronto, tem um diretor geral, o supervisor, a iluminação, os efeitos, tratamento de som, iluminação, e por aí vai, a lista é grande. E assim também é no ministério. No ministério, há inúmeros irmãos que estão aqui, você faz parte desta lista. Sabe, essa lista para que a obra de Deus, esse filme maravilhoso, que nós já sabemos o final é a vitória, aleluia. Final é salvação, milagres, crescimento, porque Jesus já venceu na cruz o Calvário. O final é pessoas sendo batizadas no Espírito Santo e batizadas nas águas constantemente. E nós somos estes, né, que estamos nos bastidores do filme da obra de Deus, cujo Deus é o criador, diretor principal. Nós somos estes que estamos envolvidos nessa obra celestial e eterna, aleluia, que não nasceu no coração do homem, que não pode produzir por mãos humanas. Então Deus chamou você para fazer uma obra que você não dá conta de fazer. Diga amém. Deus nos chamou para fazer uma obra que você não consegue. Essa obra, ela é sobrenatural. Deus chamou você para curar enfermos, mas você mesmo não tem um poder. Mas Deus te deu este poder através do Espírito Santo, aleluia. Através da dependência, da revelação, os enfermos serão curados. Quando você usa o nome de Cristo com revelação, não como um nome mágico, repetindo várias vezes, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Então a obra de Deus, ela está acontecendo muitas vezes. Algumas pessoas pensam assim: a obra está parada, nada está acontecendo, mas é apenas uma impressão na sua mente.
Porque muitas coisas você não está vendo. É porque você levanta e vai embora antes de ver os nomes. Você não fica ali até o final, quando a luz do cinema acende e vem o pessoal da limpeza para limpar as pipocas que caem no chão, não é assim? E aí está subindo aquela lista enorme ainda, ninguém fica lá para ver. Eu desafio você ficar para ver a lista toda, porque Deus vê essas pessoas que ninguém está vendo. Deus vê você nos bastidores, intercedendo. Deus vê você cooperando na obra do Senhor. Deus vê você na entrada, na recepção, com crachá, recepcionando os irmãos, aqui com envelopes de oferta, na mesa de som, as irmãs que estão aqui, a sala ao lado, que você adulto não vê, mas as crianças estão vendo. Deus vê você, anfitrião, líder de treinamento, aleluia. Você que às vezes, você que não está liderando e acha que não tem relevância, olha, você é muito importante nesta obra. Amém. Mesmo que você ainda não está liderando, você vai voltar a liderar. Talvez alguns não vão liderar. É assim, todos vão liderar. Eu gostaria que todos liderassem, mas nem todos vão liderar, não é verdade? Mas glória a Deus pela sua vida, porque o Senhor chamou você para uma obra maravilhosa. Todos aqueles que Deus os salvou, este os chamou. E Deus já capacitou você. Mas muitos pensam que o chamado é para ser pastor, para estar aqui no púlpito, né? Deus pensa que, apesar de hoje é dia do pastor, aleluia, Deus chamou pessoas, né, não apenas para ser profetas, para ser mestres, para ser apóstolos, evangelistas. Não, Deus chamou você para ser um grande empresário. Na sua empresa você vai pregar o evangelho, vai ser um canal de Deus. Deus chamou você para ser um médico, amém? Deus chamou você para ser um grande profissional. Aonde você estiver, não importa qual seja o seu chamado. Às vezes você não estará, né, sendo visível às pessoas num lugar mais alto. Eu só estou num lugar alto aqui para facilitar para você me ouvir melhor. Mas nós somos a mesma coisa, não tem diferença, amém? Somos filhos de Deus, aleluia. Não é por causa do título que muda alguma coisa. O Senhor me colocou nessa posição, o Senhor me chamou, aleluia. Mas nós somos filhos, todos nós somos chamados pelo mesmo Deus, e vamos receber uma recompensa. Quando nós lemos a parábola dos talentos, os 5 talentos, né? Um recebeu 5, outro 2, o outro 1. Nós pensamos que aquele que multiplicou 5 e virou 10 terá um galardão maior do que aquele que recebeu 1 e virou 2. Ambos dobraram o seu talento, não é assim? Ambos dobraram, e todos os dois vão receber uma grande recompensa. Não importa qual seja o tamanho do ministério. Como fala em filme, né? Grandes responsabilidades, vamos mudar a frase aqui. Grandes responsabilidades, assim, grandes destaque, autoridade requer grandes responsabilidades. Então, ser chamado por Deus é um desafio. A obra de Deus é um desafio. Estar aqui no domingo pregando é a cereja do bolo na vida de um pastor, né? É a coisa mais prazerosa. A cereja do bolo é pregar. Mas nos bastidores é orar, interceder, é pressão, é jejum, é visita, é ensinar muitas vezes, é exortar, é amar, é ir no hospital, é ir no cemitério, não é assim? É nascimento, é falecimento também. Então, irmãos, Deus chamou você para você cuidar de gente. Deus chamou você para fazer discípulos. Nós somos responsáveis pelo nosso crescimento. Você é responsável para atender esse chamado maravilhoso da parte de Deus e ter o seu nome na lista dos vencedores. Amém? Se Deus te chamou, Ele te capacitou para isso. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15:10.
Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus, ela é uma graça capacitadora. É uma graça que dá suprimento, ferramentas para você trabalhar mais. E nós veremos irmãos e irmãs trabalhando mais na obra do Senhor. Amém? Evangelizando mais, intercedendo mais, jejuando mais, pregando o evangelho, ensinando, aleluia, não perdendo as oportunidades que foi concedida a você. Então, para que a obra de Deus aconteça, é necessário muito mais do que um homem. Não sei se foi John Wesley, diz: Senhor, me dê 12 homens apaixonados, intensos, fervorosos, e eu vou mudar o mundo. Então, irmãos, a obra de Deus, ela é feita de pessoas apaixonadas, intensas, fervorosas, que amam vidas, que querem ver a casa cheia. São os cooperadores. Então a obra não depende de uma só pessoa. Nós vemos aqui a lista enorme. Não dou conta de pregar hoje, porque são 13 tópicos. Diga aleluia. Glória a Deus. Deixa eu passar primeiro, senão a hora voa. Primeiro, os que patrocinam a obra. Romanos 16:1 diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que o recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Nessa lista, que era cooperador junto com o apóstolo Paulo, tinha muitas mulheres. Glória a Deus pelas mulheres, aleluia, irmãs. Está indo 8 irmãs para a conferência agora, e eu lá no meio delas. Só vou, não vou participar da conferência não. Eu vou lá, vou ficar lá visitando a cidade, conhecendo Goiânia, enquanto as irmãs recebem, aleluia. Olha que poderoso. Não é esse de admirar que a maioria que está aqui é mulher. Não é assim? E tinha muitas mulheres aqui nesta obra. Você foi lá ao ministério de Jesus, as mulheres que contribuíam, que mantinham a obra. E a obra era tão próxima que Jesus tinha um tesoureiro, o tesoureiro tirava dinheiro e dinheiro não faltava, aleluia. Então, essas irmãs, elas patrocinavam a obra de Deus. Paulo recomenda a irmã Febe, porque serviu na igreja contribuindo financeiramente. Essa palavra protetora aqui no original, ela é mantenedora ou patrocinadora, que ajudava as pessoas, inclusive a vida do apóstolo, o ministério dele pessoal. Então você que contribui semanalmente, você que é dizimista nessa casa, você que oferta também o seu tempo, mas acredita nessa obra, contribui com generosidade, olha, você está na lista dos vencedores, aleluia. Amém? Porque você acredita. Segundo, os que dão a vida e os que se desgastam pela obra de Deus. Sabe, irmãos, olha o que diz sobre Priscila e Áquila, esse casal. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Uau, que era a maioria das igrejas. Olha que galardão poderoso. Então, irmãos, a obra de Deus, a salvação é pela graça mediante a fé, aleluia. Não vem de nós, é presente de Deus. Mas para poder servir a Deus, existe um custo, existe um preço, que no começo é até um preço, depois é tão prazeroso, agradável, que você nem considera mais preço. Como assim?
Porque quando nós estamos no começo, a carne ainda não quer servir a Deus, a sua carne não quer buscar a Deus, parece ser um pouco pesado. Mas quando você experimenta de uma outra comida que Ele tem para te oferecer, se torna prazeroso, agradável. A obra nunca pode ser pesada. E olha, Priscila e Áquila era aqui um marido de Priscila. Pelo menos 3 vezes, mais de 3 vezes é mencionado o nome deles no Evangelho. E algumas vezes o nome Áquila vinha primeiro, do marido, depois o de Priscila. E algumas outras vezes o nome de Priscila vinha primeiro. Por quê? Porque os dois, ambos eram envolvidos e apaixonados. Deus chamou a família para servir ao Senhor. E a minha oração não é que somente o homem sirva sozinho, mas a esposa sirva junto também. Não que a só mulher sirva sozinho, mas que a mulher líder dos kids, mas o homem também é um líder fervoroso, apaixonado. Amém, homens? Amém, mulheres? Aleluia! Então Deus chamou você para uma obra maravilhosa. E olha, e essa obra ela vai requerer de nós a nossa vida. Em Lucas 9,55 diz: voltando-se porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis o que espírito sois, porque o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Olha que interessante. Jesus estava pregando o evangelho lá em Samaria. Os discípulos indignaram porque as pessoas estavam recusando a mensagem. Então Jesus estava servindo aquelas pessoas. Os discípulos estavam servindo aquelas pessoas e eles queriam apedrejá-los. E Jesus ainda, Ele falou: não, você não sabe que o Espírito que eu sou, vim para salvar. Vamos para outra aldeia. Qual aldeia? A aldeia dos gentios. Jesus sempre estava indo no lugar que o povo estava rejeitando. Jesus sempre iria pregar o evangelho. Quando você serve ao Senhor, você vai ter rejeição também. Pessoas vão rejeitar você. Você será perseguido. Pessoas vão descobrir que você é crente. Não vai demorar muito, eu espero, a descobrir. E não vão querer contratar você às vezes. Porque é perseguição. Perseguição velada. Não é como no Oriente Médio, que persegue com morte. Mas é perseguição através, não, você é crente. Às vezes não vai falar nada, mas vão perseguir você. Certa vez chegou algumas pessoas e falaram: mestre, te seguirei para onde quer que vás. E Jesus diz: a raposa tem suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E aquelas pessoas então viraram as costas e foram embora para sua casa. Porque o evangelho é isso, nós somos guiados pelo vento. Ouve a sua voz, não sabe nem para onde vem e nem para onde vai. A obra de Deus ela vai querer perseguições, injúrias, calúnias. Pessoas vão levantar contra você, vão levantar mentira contra você, vão te perseguir no seu trabalho. Mas por quê? Porque você serve ao Senhor, porque você é cheio do Espírito. Vão ter muitas pessoas que vão te amar, vão querer ouvir você, porque estão sedentas, serão salvas e alcançadas. Mas tem muitas que vão te perseguir. Mas é a obra de Deus. Amém? Deus chamou você para se desgastar. Mas olha que poderoso, esse desgaste, ele não custa o seu casamento, ele não custa a sua saúde, ele não vai custar nada. Por quê? É como uma sarça ardente que pegava fogo, mas não consumia. Você não é o combustível da obra. Quanto mais você serve a Deus, por mais que nosso corpo esteja desgastado, como diz o apóstolo, eu esmurro meu corpo e levo a servidão, mas o meu espírito é renovado dia após dia. Mesmo que às vezes você está cansado, você dorme até mais tarde, você acorda mais cedo para fazer um bom devocional, você acorda 1 hora antes, 2 horas antes para ler a palavra, para orar ao Senhor. O seu corpo está desgastado, vai trabalhar com sono, mas o seu espírito está renovado. Aleluia! E estes são aqueles que estão servindo a Deus nos bastidores. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo, e você será recompensado por isso. Posso ouvir um amém?
Aleluia! Quantas pessoas têm se desgastado, têm se entregado, têm abrido mão do seu tempo, dos seus recursos financeiros para servir ao Senhor. Olha, irmão, você vai ter recompensa. Você terá recompensa da parte de Deus. E você não consegue imaginar o tamanho dessa recompensa. Nem olhos viram, não está no coração do homem aquilo que o Senhor preparou para nós. Aleluia! Se alegre, porque as nossas leves e momentâneas tribulações nos trazem um peso eterno de glória. Aleluia! Por que é leve e momentânea? Porque o que está comparado é maravilhoso. É tremendo. O apóstolo chama as chicotadas que ele tomou 39 vezes. Ele teve naufrágio, o navio dele naufragou. Ele foi picado por serpente, frio, fome, nudez, tudo isso. Mas ele diz: é minha leve e momentânea tribulação. As prisões, as perseguições, um apedrejamento que ele consideraram ele como morto, mas ele levantou e falou: amanhã nós vamos para outra cidade pregar o evangelho, cheio de hematomas e pedradas. Ele foi servir ao Senhor. Que encargo, que revelação! Mesmo quase morto, foi pregar o evangelho. Que entrega, porque o avivamento ele nasce da morte. Jesus disse isso em João 14:12, no maior discurso dele. Os gregos queriam servi-lo, muitos judeus estavam se convertendo, e ele diz: na verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra, se ele não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, gera muitos frutos. Então o chamado para a obra é um chamado para a morte. O avivamento ele nasce da morte, mas com morte, a morte do eu, de negar a mim mesmo. Então quando Deus chamou você, quando você passa pelas águas, igual hoje o Jair vai passar pelas águas, ele foi chamado para uma obra, automaticamente salvo e chamado. Aleluia! Agora nós estamos trilhando um caminho, o caminho do vencedor. Batizar é passar pela porta que é Jesus, mas continuar no ministério servindo é continuar no caminho que também é Jesus. E esse caminho terá pedras, terá aflições, terá obstáculos, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu e nós venceremos também. Então a morte é a morte do eu, é a morte do ego, é você abrir mão, é você negar a si mesmo. Não estou com vontade, vou abrir mão do meu tempo, do meu sono, dos meus recursos, da minha vida, para me entregar à obra do Senhor. Quando acontece isso, tem avivamento. Aqui haverá uma igreja de vencedores todos os dias, que vão entregar a sua vida para favor de muitos. Aleluia! Isso é evangelho. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, nora, sogra, até mesmo sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. O evangelho é isso. Algumas vezes, pessoas fanáticas de outras religiões, quando alguém se converte na família, tem perseguição. Ele aborrece o pai, ele aborrece a avó. Quantas vezes já ouvi pessoas falando: onde foi que eu te errei? Onde foi que eu errei? Porque você não está na minha religião, que eu não vou citar o nome aqui. Quando eu fui para o seminário da turma especial, com 18 anos, trabalhando, ganhando bem, ajudando em casa, abri mão de tudo, pedi conta, fui morar com 23 seminaristas, sem nenhum centavo de custo. A minha família falaram: ficou louco. Minha mãe, eu lembro que eu despedi dela chorando, com as malas nas mãos, saindo de casa para ficar 2 anos no seminário. Muitos familiares falaram: enlouqueceu. Aborreci muita gente. Mas glória a Deus, porque hoje pede oração, está se convertendo muitos, porque quando tem morte, tem avivamento. Terceiro, os que chegaram primeiro. Aleluia, tem muitos irmãos aqui que chegaram primeiro. Muitos irmãos chegou bem primeiro que eu aqui. Eu sou novo aqui, tem 6 anos. Em março fez 6 anos. Mas tem irmãos aqui, não é? Que tem 13 anos, 15 anos. Aleluia. Tem um galardão para você, porque você é perseverante.
Há um galardão para aqueles que perseveram. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 16:5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo. Foi o primeiro, olha ali, aleluia. Você que está aqui há muito tempo, você que está perseverando, você que é primícias dessa obra, haverá um galardão para você. Amém, meu irmão? Cadê as primícias aí? Diga aleluia. É isso aí, ó. Eu estou olhando para um bocado aqui. Um bocado não, tinha mais, né? A igreja está ficando nova. Aleluia. Glória a Deus. Paulo lembra daqueles que chegaram primeiro. Tem gente que chegou primeiro. E olha, e haverá recompensa para eles. Quarto, os que trabalharam muito. Romanos 16:6 diz: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Todo trabalho será recompensado. Mais uma vez, uma irmã que trabalhou muito. Eu quero dizer que as irmãs dessa igreja trabalham muito. Amém? As irmãs dessa igreja trabalham muito. Sabe, os irmãos nos perdoem muitas vezes porque através da nossa insensibilidade nós não percebemos. Mas glória a Deus, porque as irmãs dessa igreja trabalham muito. Haverá uma recompensa para você. Eu quero pedir perdão aqui de púlpito se eu falei muitas vezes com isso. Vocês são vencedoras, cheias do Espírito, apaixonadas por Jesus. Amém? Haverá uma recompensa para você. A sua entrega. Maria aqui trabalhou muito. Tem muitas Marias na Bíblia, né? E a igreja também tem algumas Marias. Sempre tem alguma Maria. Glória a Deus por isso. No Velho Testamento o sacerdote não podia suar, mas porque era o símbolo da maldição e do pecado. Jesus veio e no Getsêmani ele suou sangue, suor junto com sangue, removendo toda a maldição. E hoje o nosso trabalho é um trabalho no descanso. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nosso trabalho é um trabalho no descanso. Eu sei que vai desgastar o seu corpo, e vai desgastar mesmo, vai exigir às vezes muitas coisas. Você vai estar com o corpo cansado, mas eu tenho certeza, você vai estar radiante de alegria, muita satisfação em servir ao Senhor. Tem muitas pessoas que estão ainda tristes, não têm recebido satisfação. Tem muitas pessoas que ainda serviram ao Senhor, mas a obra tem sido um peso. É porque você tem feito muitas vezes na sua força. Eu queria que o Senhor chamou você. E aqueles que Ele chamou, Ele glorificou, capacitou, justificou, aleluia. Ele equipou para essa obra maravilhosa que é maior do que nós. Essa obra é maior do que a nossa vida, do que qualquer coisa. Por isso nós damos a vida por essa obra, nosso tempo, nossa casa, aleluia. Tudo aquilo que nós somos e temos. E olha, você vai servir ao Senhor no descanso. Eu quero fazer um apelo para você. Se você tem desistido de servir a Deus porque tem sido pesado, começa de novo, não pare. Vamos fazer de novo. Vamos começar de novo. Vamos dar a segunda milha. Nós vamos estar junto com você. Nós vamos dar suporte para que você sirva ao Senhor com leveza, com satisfação. Se deixar eu prego aqui até meia-noite, porque é prazeroso. Ninguém fala aleluia hora dessa, né? Fala nisso, a hora já foi. Servir ao Senhor é prazeroso, irmãos. Olha como que eu fico feliz de receber convite para ir na sua casa orar por você. Não é para lá comer não, tá bom? É só orar por você. Eu fico feliz de ver pessoas fazendo perguntas com sede do Evangelho. Como que alegra o meu coração ver pessoas sedentas, apaixonadas, intensas. Alegra o meu coração ver a igreja servindo a Deus. Não tem maior alegria de uma igreja apaixonada, fervorosa, intensa. Amém? Quinto, os que passaram pressão junto com você.
junto conosco. Romanos 16, 7, eu vou encerrar por aqui. Diz assim: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Olha aí, mais um que veio antes do apóstolo, e estes eram notáveis entre os apóstolos. Entre todos os discípulos, eles eram conhecidos, eles eram honrados, eles eram lembrados com estima, por causa do testemunho que eles davam, porque eles eram companheiro, junto com o apóstolo Paulo, estava na mesma prisão por pregar o evangelho, presos por pregar o evangelho. Olha que poderoso. Tem pessoas que o Senhor chamou para passar pressão junto com a gente. Tem pessoas que Deus chamou, como chamou um certo Simão Cirineu, quando Jesus estava carregando a cruz, levantou este Simão para carregar a cruz de Jesus durante um certo tempo. Glória a Deus, porque tem pessoas aqui que eu tenho percebido que tem sido um sustento para mim, um sustento para nós, para esta igreja. Pessoas de aliança que falaram: eu estou com você, e suporta a pressão junto, e ora junto. Eu estou com você. Se você errar, eu vou te falar que você errou, né? Eu vou te falar, eu vou te ajudar. Mas glória a Deus por isso. Amém? A igreja precisa disso, de pessoas que com educação, com temor, com sabedoria, não é? Chegam até nós e fala e conversa, para que a gente conserte o que tem que consertar, porque a obra é assim, ela é feita de ajustes, né? De mudanças. A família espiritual é igual a família natural, tem conflitos, tem problemas, tem algumas coisas a mudar, mas glória a Deus, porque nós não desistimos. Família não vai embora, irmãos não saem de casa, e se ele sair é provisório, vai voltar, aleluia, porque são filhos desta casa, eles vão voltar, são filhos do Senhor, e nós estamos ajustando, nós estamos crescendo, porque você faz parte desta lista, a lista dos vencedores. Fica de pé em nome de Jesus, aleluia. Semana que vem vou pregar os outros 8 tópicos para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus chamou você. Você é um destes que está aqui. Você é uma dessas pessoas, sabe, que são pioneiras, que são aqueles que abençoam, que são aqueles que se entregam, são aqueles apaixonados, são os fervorosos, são os experientes, os maduros, aqueles que são entregues. Você tem uma aliança, nós temos uma aliança, e nós vamos crescer junto em nome de Jesus, aleluia. Feche os seus olhos nesta noite, ore ao Senhor, fala: Senhor, restaura a minha vida, o meu ministério. Fala: Senhor, eu quero servir ao Senhor com alegria, eu quero servir ao Senhor com paixão, eu quero servir ao Senhor com entrega. Pai, eu quero servir ao Senhor com todo o meu ser.